E aí pessoal do YouTube, beleza? Aqui é o Felipe. Bem-vindos a mais uma aula de número 2 sobre o PROC-V. Nessa aula eu vou ensinar vocês a fazer PROC-V entre uma planilha e outra. Supondo que você tenha duas planilhas, aqui eu tenho uma planilha que tem o cálculo dos produtos entre eletrodoméstico, máquinas, suportes, e na coluna 2 do lado eu tenho a comissão de venda de cada produto desse, de cada categoria. No caso, tem a minha tabela aqui que tem os vendedores, tenho categoria, vendas e preciso saber o total de comissão, a porcentagem e a comissão de cada vendedor. Para isso vamos usar aqui a função PROC-V. Então, já abri as duas planilhas e vou iniciar a função PROC-V aqui. Vou colocar o sinal de igual para começar a nossa função. Eu vou colocar aqui, ó, PROC-V. Já tem a opção aqui. O valor procurado. Qual que é o valor procurado? O valor procurado se refere à comissão das nossas categorias. Então, eu vou clicar aqui em eletrodoméstico, no meu caso, e vou dar um ponto e vírgula. Eu dei um ponto e vírgula, pediu a matriz da minha tabela. Qual seria a matriz da minha tabela? Supondo que você não tenha essa tabela aqui na sua planilha 1, a tabela que está na planilha 2 vai servir de matriz da tabela. Então, pode deixar aberto aqui a função, o ponto e vírgula, e vou aqui, ó, na minha tabela 2 e vou selecionar toda a minha tabela 2. Feito isso, selecionei a minha tabela 2 e vou dar um ponto e vírgula. Dê um ponto e vírgula, pode perceber que aqui na barra de fórmula está pedindo o índice da coluna. O índice da coluna que eu quero é o índice de comissão, que seria o índice de porcentagem que eu vou colocar aqui na minha planilha 1. Então eu tenho aqui, ó, a coluna 1 e a coluna 2. Eu vou colocar o número 2, que eu quero a coluna 2, e vou dar um ponto e vírgula. Aqui ele colocou se verdadeiro é correspondência aproximada. Eu não quero isso, eu quero o valor de correspondência exata. O que seria correspondência exata? Seria aqui, se for eletrodoméstico, coloquei eletrodoméstico em vez de eletrodomésticos, porque se fosse uma correspondência aproximada, com o S no final, ele seria uma correspondência aproximada. Então, eletrodoméstico e eletrodoméstico, eu tenho aqui essas duas referências. Então, eu quero aqui no falso uma correspondência exata. Cliquei em correspondência exata e vou dar um Enter. Dei um Enter, tem a porcentagem calculada aqui. Vou dar 2 cliques. Dei 2 cliques, ela desceu a porcentagem para toda a minha tabela, aqui das minhas categorias. E eu posso vir aqui na coluna E, clicar nela. E aqui em geral, posso colocar aqui, ó, porcentagem. Aqui, ó, comissão, categoria de comissão, formato porcentagem. Aqui já está tudo com formato de porcentagem. E agora, o total da comissão. Como eu faço para calcular a comissão de vendas aqui da vendedora Ana? Ela vendeu de eletrodomésticos 1.799 a uma comissão de 1% vendendo esses eletrodomésticos dessa loja. Para isso eu vou colocar aqui um sinal de igual. Vou selecionar o valor da minha venda, daqui de vendas, e vou colocar um asterisco. Coloquei aqui, ó, deixa eu colocar um asterisco e vou clicar aqui em comissão. Cliquei na porcentagem de comissão e simplesmente vou dar um Enter. Dei um Enter, calculou para mim que 1.799,90, 1% dessas comissão, ela vendeu de eletrodomésticos nessa data, ela ganhou R$18. Vou dar 2 cliques, ou você pode pegar e arrastar a fórmula para as demais colunas, e todo o resto que tiver aqui de cálculo entre outros vendedores, tipo o Paulo vendeu aqui de máquinas R$448. A porcentagem de máquina, pode ver aqui na tabela que nós temos máquinas, a porcentagem é de 7%, tenho aqui máquinas, 7% de 448, eu tenho aqui o total de venda dele de 31,36. Então, pessoal, essa foi a aula de como fazer PROC-V entre duas planilhas. Quem gostou, se inscreve no canal e até a nossa próxima aula.